Estamos diante de uma das maiores oportunidades de construção de riqueza na última década. E muitas pessoas vão ignorar, assim como ignoraram há 10 anos atrás, na época da Dilma, da mesma forma. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal que tá falando para o Guedes, sou economista criador do canal. E sem mais delongas, vamos começar o assunto desse vídeo. Não sei se vocês se recordam, mas há 10 anos atrás, a gente tinha o governo da Dilma. Teve a greve dos caminhoneiros, tudo aquele problema, enfim, rolou o impeachment. E ela saiu. O que aconteceu? Não sei se vocês se recordam, mas o que aconteceu ali naquele ponto era basicamente assim: ou continua e a gente vira uma Venezuela, ou ela sai e o negócio começa a andar. E, de fato, ela saiu, o negócio melhorou, né? Entrou o Vampirão, o melhor presidente da história desse país. O cara não prometeu nada, entregou tudo. Convenhamos que depois do Vampirão ainda teve o Bolsonaro, né? Bolsonaro ali, que era a grande esperança da direita. Porra, o cara foi mó vacilão, né? Vacilou pra caralho, enfim, etc. E, pô, votou Lula, tá? Essa desgraça que tá hoje, né? Acaba um é ruim, o outro é pior e, porra, é isso, né? Enfim, política, não vamos entrar sobre política, não é o mérito do vídeo. Mas a gente precisa entender que o passado, que é o grande assunto do vídeo, o passado tem muito para ensinar pra gente. Principalmente se você é novo no mercado financeiro, se tem menos de 10 anos que você investe, que a maioria das pessoas que estão aqui não tem nem 10 anos de bolsa, você precisa aprender com o passado. É aquela velha frase clichê: o passado, ele não se repete, mas rima. E se você não aprendeu, se você não viveu, se você não estava lá em 2015, pode deixar que eu vou contar para vocês o que aconteceu, para vocês aprenderem e aproveitarem essa grande oportunidade de construção patrimonial e construção de riqueza que a gente está diante nesse exato momento. Então vamos pro vídeo de uma forma bem prática para não ficar muitas dúvidas, beleza? Quero mostrar para vocês aqui o site do Tesouro, e aqui temos vários títulos do Tesouro, como vocês já devem bem conhecer o site do Tesouro, né? Eu venho aqui, em vez de investir, eu quero resgatar. Pedro, por que resgatar? Porque esses títulos mais novos que estão aqui em investir, a maioria deles a gente não tinha lá na época da Dilma. Mas eu me lembro de um que ele especificamente tinha na época da Dilma, que é o 2035, tá? Tesouro IPCA mais 2035. Esse eu tenho certeza que tinha lá. O que é que vai acontecer? Eu venho aqui em históricos de preços e taxas, ver mais, resgatar, e escolho o título que eu quero. Como eu havia dito para vocês, é o IPCA mais 2035, que tá exatamente aqui, e vou em todos os anos, tá? Eu quero mostrar para vocês exatamente isso. É exatamente o gráfico da taxa da rentabilidade do título ao longo do tempo, tá? Você percebe que esse título aqui foi criado em 2010 e ele vence 2035. Então, porra, são 25 anos de título aí rodando no mercado. Qual é o grande ponto-chave para vocês entenderem isso aqui? O que é que aconteceu no meio do caminho? É o que aconteceu na época da Dilma. Olha só, a Dilma saiu no final de 2015 e começo de 2016. Porra, você pode gostar dela, você pode não gostar dela. A história que a gente tinha é que o negócio tava indo de mal a pior. Ela teve que ser impeachmentada, aí como eu disse, vai virar Venezuela? Não vai? Enfim, essa era a história da época, né? Não sei se vocês se lembram, mas essa era a história da época. E qual é o grande ponto? É que o Brasil, para e pense, se chega no ponto que a pessoa diz assim, pô, vai virar Venezuela ou não vai? Você entende que o Brasil estava num nível de risco muito alto, que as coisas não estavam muito boas por aqui? E, consequentemente, se o nível de risco está maior, o investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro, ele vai olhar e ele vai dizer o seguinte: o Brasil, ele pode virar uma Venezuela ou não? Tá um nível de risco muito alto. Será que faz sentido eu querer comprar um título do Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 3? IPCA mais 4? Cara, com esse nível de risco aí, acho que não, hein? O negócio tá muito ruim. Eu vou exigir um prêmio muito maior para emprestar dinheiro pro governo. Eu não vou emprestar meu dinheiro a juros baixos. Não vou, simplesmente não vou. E se a gente puxar aqui, basicamente, quando estava a Selic da época, vamos aqui, ó, taxa de juros. Se a gente pega a Selic do país nos últimos 10 anos, ó, lá em 2015, ela tava, ó, a 14,25%, tá? Se a gente pega até um espaçamento histórico que lhe permite, não deixa. Mas eu tenho 10 anos aqui de taxa Selic e tava exatamente isso, ó. Pronto, 14,25. Tava até um pouco mais baixa do que tava hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já tá em 15, tava em 14,25 lá na época, que foi um patamar muito alto, por sinal. Então note que a gente estava com a taxa de juros muito elevada e, consequentemente, o investidor exigia mais prêmio para colocar dinheiro aqui no Brasil, tá? Para emprestar dinheiro para o governo. Chegamos exatamente nesse gráfico atual. Notem que a taxa estava batendo 7,88, uma das maiores taxas que eu já presenciei na economia referida a tesouro. A outra taxa similar foi exatamente agora, que foi exatamente no começo desse ano. Mas, antes de a gente chegar no passado recente, eu quero trazer o passado como aconteceu, mostrar para vocês
exemplificar o que aconteceu e, consequentemente, volta aquela frase. A história, ela não se repete, mas ela rima. Então, olha só. A gente saiu ali de 7,88, tá? Eu vou pegar os máximos para ficar mais fácil aqui a nossa conta. Ela saiu de 7,88 para 2,99. Então, se a gente simplesmente vir aqui, abrir a calculadora, 7,88 menos 2,99, a gente tem que a taxa do Tesouro baixou 4,89%. Então, foi esse percentual que o título baixou. 4,89, 4,9%, tá? Foi esse percentual que a gente teve de redução no Tesouro IPCA+, né? Ou seja, para ficar mais simples ainda, quem comprou o Tesouro IPCA+, no dia 21 de janeiro de 2016, conseguiu comprar a rentabilidade de IPCA mais 7,88. Já quem comprou no dia 4 de 11 de 2019, comprou IPCA mais 2,99. Isso aqui eu quero dizer para vocês. Dito isso, vocês entenderam o quanto de taxa o investidor conseguiu comprar na época. Só que o ponto é, e o preço? Quanto foi que pagou no título e quanto foi que estava lá na frente? E também note que quando saiu a Dilma e entrou o vampirão, né, o Temer, o que aconteceu também foi que a Selic, ó, ela deu uma boa queda depois que a Dilma saiu, ó. A gente saiu lá dos 14,25 para os 2%. Aí teve Bolsonaro no meio do caminho, teve pandemia, mas enfim, a gente saiu de um patamar muito alto para um patamar mais baixo ali, né? Pegar o mesmo patamar, 2019, a gente saiu de 14,25 para 6,5, tá? Beleza. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente o preço, tá? Olhem só o que curioso o preço. Quem comprou o título, tá? No começo de 2016, pagou 648 em 2016. E o cara que comprou lá em 2019, no dia 4 do 11, ele pagou 2.054 no mesmo título. Essa variação de preço e taxa é o que a gente chama de marcação a mercado. É a marcação a mercado na prática, tá? Isso aqui, se você investe em títulos de tesouro, é obrigação sua saber isso. Você tem que saber disso, tá? Eu não vou aqui me estender muito sobre marcação a mercado, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas dentro do IZT eu consigo me aprofundar e explicar o passo a passo de como você faz a marcação a mercado para tirar benefícios e oportunidades como essa. Então, se você não está inscrito no IZT, faz o link aqui embaixo na bio, se inscreve no IZT para você ter acesso a todo o conteúdo sobre Brasil e exterior, para você aprender a multiplicar o seu patrimônio, tanto em real quanto em dólar, para, claro, conseguir viver de renda. Então, vamos fazer a conta basicamente aqui do que aconteceu. Simplesmente em 2019, aquele cara que comprou lá em 2016, ele vendeu o título por 2.054. Ele comprou, ó, por 652, 648 e vendeu por 2.054. Então, 648. Olha só, a gente subtrai 1, tá? Menos 1 vezes 100. 216,97. 217%. O investidor, ele comprou o título do Tesouro em 2016 e vendeu em 2019, 3 anos depois, com 217% de lucro. Ele multiplicou por 3 vezes o capital investido, tá? 3 vezes. Isso investindo na aplicação mais segura do Brasil, isso investindo em renda fixa. Um ganho muito superior a muitas aplicações de bolsa, muito menos risco, sabendo identificar as grandes oportunidades. Pedro, e o que é que isso tem a ver nos dias de hoje? Então vamos lá, investidor. Olha só, se a gente tem aqui, atualmente, a gente tem exatamente que esse título aqui, ele bateu em fevereiro desse ano, uma das maiores altas que eu já vi na minha vida, se não a maior. Bateu ali, ó, 7,94, 7,96 em valores do Tesouro, tá? Foi exatamente, tá, o quanto bateu. Note que, historicamente, esse é um valor muito alto. Se a gente parar para ver, tirando agora em 2025, a gente só bateu esse valor lá em 2016, tá? Então, a gente bateu esse patamar, certo? 7,94, 7,96. E de lá para cá, aí eu vou deixar o gráfico mais próximo, colocar só um ano. Olha o que aconteceu de fevereiro para cá. A gente tem que a taxa saiu de 7,96 para 7,17 no passado recente. Ah, Pedro, mas é pouca coisa. Sim, esse movimento de criação de riqueza ainda está no começo, tá? Ainda está no começo. E se a gente olhar o preço, foi lá em fevereiro, né? Como eu havia dito, mais ou menos por aqui, né? 2.044. Agora tá em 2.295. Então, 2.295 dividido por 2.044, olha só, menos 1 vezes 100, 12,27% de fevereiro para cá. Se a gente tá no mês 7 para o mês 2, a gente tá falando de 12% em 5 meses, tá? É quase o que a Selic paga no ano, a gente tá falando do retorno em 5 meses. Isso porque, como eu disse, a gente tá só no começo dessa criação de riqueza. Essa é a grande janela que a gente tem na oportunidade no momento. A oportunidade de queda da taxa de juros e, consequentemente, aumento do preço dos títulos, e quem está comprado vai se beneficiar bastante. Isso se explica exatamente por aqui, tá? Esse aqui é a curva DI futura para 2033. Então aqui eu tenho a curva DI. Pedro, o que é essa curva DI? Essa aqui, basicamente, é a taxa dos depósitos interbancários, ou seja, a taxa de depósitos entre bancos, fazendo uma
projeção para 2033. Então, o quanto é que o mercado espera que vai estar a taxa de juros lá em 2033? É basicamente isso que essa curva nos diz. E se a gente parar para ver lá em fevereiro de 2025, a gente tinha uma projeção que em 2033 a curva de juros do Brasil, ou seja, que os juros da economia ia estar em 15%. Só que, dado o cenário que a gente está tendo de queda do dólar, aumento de taxa de juros da própria Selic, a gente está tendo um cenário mais favorável. E o que aconteceu foi exatamente que ela saiu dos 15,15 para 13,36. Essa queda de 11% foi exatamente o que fez o preço do título subir aqueles 12%, como eu havia dito. Então nota que o mercado está esperando uma taxa de juros mais baixa agora para 2033. E que por causa disso, a gente está tendo uma redução nas taxas dos títulos. Essa redução na taxa dos títulos ligada à inflação e os pré-fixados fazem com que o preço desses títulos subam. Como eu disse, é a famosa marcação a mercado. Essa é uma grande janela de oportunidade. Poucos investidores estão vendo. Enquanto muitas pessoas estão só olhando ali para a Bolsa Brasil, fundos imobiliários, estão deixando de lado renda fixa com grandes oportunidades. E somente quem estiver olhando para o DI futuro, somente quem estiver olhando para a taxa de juros futura da economia vai conseguir pegar essa oportunidade. Então, note que pouca gente conhece o DI futuro. Quer saber se já conhecia o DI futuro? Bota aqui nos comentários, quero saber de vocês. É uma referência muito importante para a economia, mas pouco conhecida. E, mais uma vez, lembre-se que o mercado está sempre olhando para frente. O mercado está sempre olhando para projeções futuras. Tudo que acontece hoje no mercado, no dia de hoje, a Selic saiu hoje, isso aqui aconteceu hoje. O mercado, ele sempre olha para frente, ele sempre trabalha com projeções e expectativas. Então, note que aqui, por exemplo, a gente está fazendo a projeção e expectativa para 2033, são quase 10 anos para frente. Mas, como eu disse, pouca gente conhece isso. E por falta desse conhecimento, acabam que deixam essas oportunidades de lado. Só que agora, você tem um conhecimento na sua mão, você tem ali a ideia da próxima janela de riqueza que a gente está diante nesse exato momento. Cabe a você saber se você vai aproveitar essa janela de oportunidade e simplesmente botar dinheiro no seu bolso e simplesmente multiplicar o seu patrimônio, como aconteceu há 10 anos atrás, lá na época da Dilma. Quando a Dilma saiu, teve uma janela gigantesca de oportunidade. E aí, você está avisado, você sabe a partir de hoje, é responsabilidade sua se você vai querer ou não fazer dinheiro. Ou você pode ficar com a maioria das pessoas, ficar vendo, observando e não fazer nada. No final do dia, a salvação é individual, não é coletiva. O que vai depender é da sua vontade, do seu querer e mudar o seu futuro e o da sua família. Então, é muito importante, é muito claro que você entenda isso aqui, que você saiba o que é marcação a mercado, porque da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro se você fizer marcação a mercado da forma errada. Isso aqui não é brincadeira. Por mais que você ache que Tesouro Direto seja o investimento mais seguro do país, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, você pode perder muita grana na aplicação. Mas é aquela história. Se você acha o conhecimento caro, imagine o preço da ignorância. O quanto é que você não pagaria para voltar lá em 2015 e ter acesso a esse conteúdo, a simplesmente entender sobre taxa de juros e ter aportado uma boa parte do seu capital nessa aplicação há 10 anos atrás? Você voltaria no tempo? Bom, se você voltaria, se a sua resposta foi sim, você está diante de uma grande janela de oportunidade nesse momento para a construção de riqueza. Só que, como eu disse mais uma vez, só depende de você. O conhecimento aqui necessário eu estou passando. Eu sei que eu poderia me aprofundar muito mais sobre marcação ao mercado, eu poderia me debruçar muito mais no tema. Isso aqui é tema para uma aula de 1 hora e meia, tranquilamente, mas eu não consigo aprofundar tudo aqui. Esse vídeo vai ficar muito grande e acaba que muitas pessoas nem assistem até o final. Então, dito isso, se você quiser aprender a forma correta de fazer marcação ao mercado, a multiplicar o seu patrimônio, até mesmo em renda fixa, eu vou deixar aqui embaixo o link da bio no IZT, porque lá eu tenho uma aula mostrando todo o passo a passo que você precisa fazer para aprender marcação ao mercado e, claro, multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja em dólar. Acaba com essa desculpinha, com essa história de que não é para você, de que não dá porque você está no Brasil. Dá sim, é totalmente oportuno, mas só depende de você. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a relação sobre taxa de juros, preço, DI futuro e os títulos do Tesouro que estão no momento com uma grande oportunidade, se você entender o que está acontecendo, porque estamos frente a uma das maiores oportunidades, janelas de criação de riqueza da última década. Bom, então, foi esse o vídeo de hoje. Você está avisado. Daqui a um tempo eu volto e vou mostrar para você que se você ouviu, se você entrou no IZT, se você prestou atenção em tudo que eu falei aqui, você vai ter colocado dinheiro no bolso. Se não, você só vai me ouvir falar novamente e vai estar chorando de novo porque você não aproveitou uma oportunidade que acontece de décadas em décadas. Então, foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Investidor topo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se você é investidor topo, aprendeu alguma coisa nova, gostou, já sabe, deixa o like, é muito importante. É isso. A gente se encontra no próximo vídeo.